pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio Mente Aberta para Elas. Meu nome é Fernanda. Eu sou a Joyce. E hoje nós temos uma querida convidada, Clenilda. Tudo bem, Clenilda? Tudo jóia. Clenilda, ela é uma membro aqui da Cristo Vive, da comunidade Cristo Vive. Ela está congregando aqui conosco. Quanto tempo? 3 anos. 3 anos. E hoje a gente chamou ela, né, pra bater um papo aqui, né, Clenilda, pra falar um pouco da trajetória de vida dela, que é bem interessante, impactante, fiquei sabendo, né? E ela aceitou aqui de prontidão, né, fazer parte aqui da nossa gravação. Clenilda, então acho que vamos começar com a pergunta que é o pontapé inicial. Meu Deus. Não, é a pergunta acho que mais fácil, né? Nós gostaríamos de saber, assim, para você começar a contar a sua história. Você nasceu em berço evangélico ou você aceitou Jesus um pouquinho mais tarde? Se eu te contar que eu era coroinha, cruzadinha, já fui tudo. Eu nasci num berço católico, né? Minha mãe, meus pais, meu pai, minha família toda é católica. E assim, evangélico era tudo que eu falava que eu não ia ser na vida. Você tinha preconceito. Mas Jesus me pegou na curva. Você, então, era uma católica praticante, não era assim, porque é mais fácil falar que eu sou católica do que nada. Sim, sempre eu fui em todas as missas, domingo. E aí, depois eu parei um pouco na pandemia, né? No começo da pandemia a gente deu aquela afastada. E depois da pandemia eu não fui mais. Então, é razoavelmente recente que você frequentava a igreja católica dessa forma. Isso. Ah, entendi. E conta pra gente, o que foi? O que te levou a ter essa curiosidade de estar no meio evangélico? A Bruna, minha filha. Na verdade, assim, a gente estava numa fase da nossa vida bem conturbada, mãe e filha, né? E a Bruna foi, na época ela foi para a igreja tentar ajudar um namorado que ela tinha na época. Na verdade, nós fomos ajudadas. E aí foi indo, né? Aí eu fui com a Bruna algumas vezes. Gostava, mas achava meio estranho, né? A parede preta, totalmente diferente daquilo que eu estava acostumada. Ô, Clenilda, e por gentileza, você é casada, né? Nós vemos que você frequenta a igreja aqui com o seu marido, né? Você já era casada, obviamente, quando houve toda essa reviravolta na sua vida, né? Assim, eu sempre, né? Eu casei, eu tinha 17 anos, era bem novinha. Casei na igreja, só na igreja, não era casada no civil. Então eu casei faz pouco tempo, vai fazer um ano agora que eu casei. Que linda! Recém-casada. E aí, assim, foi todo um processo familiar, né? Eu falo que foi um processo familiar. Então, meu marido, ele não vem com tanta constância pelo fato da gente ter um restaurante e funciona como barzinho à noite. Então, o serviço acaba tirando um pouco ele da igreja, né? Mas ele sempre vem. Ô, Clenilda, e você falou assim que a partir da sua filha ir para uma igreja evangélica. E você sendo católica, você não privou ela em algum momento? Foi difícil. Na época que ela foi, eu não queria. Até assim, no dia do batismo dela, eu tentei de todas as formas fazer com que ela não batizasse, né? Porque ela foi batizada contra a minha vontade até algumas horas antes, né? Eu falo que foi muito impactante a forma como eu conheci Jesus. E eu aceitei Jesus no dia do batismo dela. Eu pedi para Deus, no dia do batismo, eu pedi para Deus. Eu falei, olha, Senhor, então fala comigo. Se for da vontade do Senhor, dela batizar, o Senhor vai falar comigo de uma forma que eu veja realmente que é o Senhor. Eu falo que foi a primeira vez que eu senti, que eu vi assim, uma resposta de Deus nas minhas orações. E aí eu vindo para a igreja, né? Na época a gente estava numa outra igreja. Eu indo para a igreja, eu abri o meu Instagram na hora e eu vi o batismo do Sorocaba. Na mesma igreja que a Bruna, na mesma denominação que a Bruna. Aí ali eu entendi que era vontade de Deus mesmo que ela batizasse. Aí no batismo dela, no mesmo dia, eu aceitei Jesus. E ali, aí depois eu batizei em 2022. Aí no dia do meu batismo, meu marido aceitou Jesus.
Então houve todo um processo aí. Então foi escalonado, um de cada vez. Isso, batizou a Bruna, aí eu e a Maria Clara batizou no mesmo dia. A gente foi um batismo duplo, né, da família. Ah, eu lembro! Eu lembro de vocês duas. E aí depois meu marido. Meu marido foi bem interessante, porque ele, assim, ele não queria também, ele não proibia a gente de ir na igreja. Mas ele não queria, né? E aí eu fiz um propósito, falei, né? Fiz um propósito com Deus, porque eu já não aguentava mais, pedi pra ele batizar. Falei, batiza. E aí ele falou, no meu tempo, no tempo de Deus. E aí eu falei pra ele, aí eu fiz um propósito com Deus, fiquei um tempo sem tomar refrigerante. Na primeira semana do propósito que eu fiz, ele falou assim, amor, sabe que não vai ter mais batismo na igreja esse ano? Porque já era dezembro. E não tinha batismo, não tinha dado o número de pessoas para batizar, não tinha ninguém para batizar, na verdade. E aí eu já liguei para a pastora e falei assim, pastora, meu marido quer batizar, vai ter batismo? Ela falou assim, se ele quer, então vamos batizar ele. A gente tem que batizar, nem que seja um, mas a gente vai batizar. E aí ele foi batizado no dia 18 de dezembro. Que bonito. Selou a família inteira, todo mundo foi batizado. E o seu relacionamento com seus parentes, né? Você tá falando aqui, a gente tá falando da sua família, né? Do seu marido, filhas, mas e os seus parentes? Como é que eles ficaram nesse processo todo? Se afastaram muitos. Assim, hoje eu tenho bastante, meus parentes são meus familiares mesmo, os mais próximos, mãe, irmãos, mas o pessoal assim que não professa da mesma fé, né? Muitos se afastaram. Por causa da religião. Assim, conversa, onde a gente vê, se reúne, porque assim, é outro ambiente, né? Não tem mais bebida, eu não consigo mais estar, e é outro ambiente, a gente não bebe mais, não tem os vícios, né? Então acabou que quando faz um churrasco, não tem mais as mesmas brincadeiras, assim, pelo menos da nossa parte. Então, assim, eu era uma pessoa que eu fazia muita festa na minha casa, muito churrasco. Então, acabou um pouco que parando por conta da religião mesmo. A Bruna, sua filha, você comentou, né, que foi através dela, né, que você veio para Cristo. A Bruna, sua filha, depois que todos vocês, na verdade, né, porque hoje toda a sua casa, né, as promessas de Deus, elas são maravilhosas, né, Deus, a palavra, ela fala, né, eu e minha casa, né, serviremos ao Senhor, né, e já se cumpriu na sua vida, e glória a Deus por isso. E me fala uma coisa, depois disso, vocês já alcançaram familiares de vocês, pessoas ao redor de vocês, ou ainda estão nesse processo de busca? Estamos no processo de busca, né, eu tenho pessoas da minha família que eu quero muito, que conheçam Jesus da forma como eu conheci, mas a gente já levou muitas pessoas, amigos, pessoas que falam assim, nossa, eu vejo muito Deus em você, eu vejo você tá diferente, ver que a vida da gente mudou realmente, aí alguns amigos já foram. E que idade a Bruna tinha quando ela levou vocês a toda essa transformação? É uma coisa muito interessante, né? Quando você é tão jovem assim, né? E já se sente atraído por Deus, né? Ela tinha 19 para 20, tinha 19 anos, eu acho que não lembro, entre 19 e 20, porque depois ela engravidou do Theo. Não lembro mais se foi antes do Theo ou se foi depois. Mas mais ou menos assim. Porque tem uma filha que já estava na igreja. Ô, Querida, e como que você concilia hoje o seu trabalho, a sua religião, a sua vida, com a Querida de antes? Antes eu ia no automático, né? Eu não tinha um tempo de oração, eu não tinha aquela entendimento de tudo que eu fazia. Eu não fazia para Deus, eu fazia para Clemilda. Eu fazia para o meu ego. Então hoje não, hoje tudo que eu faço, da hora que eu acordo até a hora que eu me deito, eu faço pensando no que eu estou fazendo para Deus. E realmente eu estudo, né? Então assim, muita coisa foi desconstruída em mim depois que eu me converti. Entendi. Principalmente a parte do orgulho, eu era muito orgulhosa, né? Eu faço, eu sou, eu posso, era assim. E também, assim, eu queria dominar a casa, eu era a pessoa que dominava a casa. E eu acho que também mudou bastante o meu jeito de falar, mais calma, mais tranquila, porque eu era bem
alvoroçada, né? E assim, mudou muito. Então acho que depois a Clenilda, assim, do trabalho, você vê que para eu fechei a loja recentemente. Eu achei que eu ia sofrer muito por fechar a loja. E não foi algo assim que... Porque a loja me tirava da presença de Deus. O tempo que eu tava na loja me tirava da presença, porque eu não conseguia conciliar tudo, né? A loja, a casa, a espetaria, né, que a gente tem lá no restaurante. E aí eu acabei que... E assim, eu tinha um sonho muito grande de trabalhar com meu marido, a gente tá trabalhando nós dois juntos, né? Daí é um outro assunto. E aí eu vi que a loja ela acabava me tirando muito do foco. E assim, eu vinha em oração, assim, já há um ano pela loja. E aí Deus ele foi me respondendo de uma forma que eu não entendia, mas ele me respondeu, foi onde eu fui e parei realmente com a loja. Num dia, eu ouvindo, né, uma pregação, e aí Deus falando claramente, foi uma live, né, Deus falando claramente pra mim que era pra fechar a loja. Que coisa, né? E é até meio confuso, porque eu já nasci em berço evangélico, né? Então pra mim é um pouco confuso quando as pessoas falam, né, de outras religiões. E que nem você falou assim, eu fui até coroinha. Então, na minha cabeça, na minha perspectiva, para uma pessoa religiosa que cresceu na igreja, independente da religião, né, que por ser uma católica, o que você espera? Que a pessoa seja calma, que a pessoa seja mansa, e tal. Aí ela veio falando, porque agora eu sou mansa, porque agora eu sou isso, porque agora eu sou isso. Aí eu falo, gente, Mas não era, a pessoa só estava indo cumprir um protocolo dentro da igreja católica, ou como que era essa vida? Você só cumpria um protocolo? Ou... É porque eu acho que, assim, na época que eu ia, assim, a minha vida estava muito conturbada, né? A loja, tudo, assim. Então eu acho que, enquanto eu era mais nova, que eu ia com a minha família, e teve uma época também que a igreja era uma igreja mais avivada. Então a gente sentia um pouco mais a presença. Não ia só no protocolo. Só que chegou uma hora que eu acho que eu fui esfriando, né? Eu acho que Deus, né? Meu coração foi esfriando, e aí foi onde eu saí. Aí veio a pandemia, fez com que a gente ficasse mais tempo ausente da igreja. E aí quando eu vim para a igreja evangélica, eu fiquei apaixonada, assim. Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida. E aí, assim, foi muita luta. Vou falar para você, assim, eu achava que eu não ia aguentar. Eu passei por um processo muito difícil com a Bruna, né? A parte de libertação, nós duas éramos nós somos, né, muito apegada, eu, ela, claro. Então, assim, o trio aqui é bem apegado. E assim, com a Bruna era aquele sentimento de amor e ódio junto. Você comentou, né, que você tinha um relacionamento difícil e essa foi uma das coisas que te levou, né, para a questão evangélica, né? E como é que é essa Clenilda que ela teve que aprender com a Bruna, né? Teve que aí aos trancos e barrancos construir um novo relacionamento com a Bruna em relação a uma filha que você tem mais nova, é isso? A Maria Clara. E agora que é ela? Ela tá aqui, viu, gente? E que agora eu imagino que você use como exemplo das coisas que você não quer viver com a Clara, né, Maria Clara? Das coisas que você não quer viver com ela, né? Como é que você lida aí com esse novo relacionamento que você tá formando com a Bruna? Imagino eu que ainda esteja em formação, e aquilo que você usa pra Maria Clara. A Bruna, ela pegou, como eu falei pra você, né? A loja me tirou muito de Cristo. E a Bruna, ela começou a loja comigo, assim, ela era novinha, né, bebezinha. Quando a Bruna nasceu, a Amaral Multimarcas nasceu também. Então, assim, aliás, a Bruna não, a Clara nasceu, a Amaral Multimarcas estava começando a nascer. Então, a Bruna, ela pegou o comecinho da Amaral com uns 8, 9 anos, né, ela tinha 8, 9 anos. Então, assim, a Bruna sempre foi, sabe aquela criança, um dia fica com a avó, um dia fica com a tia, outro dia fica com a vizinha, e com a vizinha, e assim vai. Então, assim, ela não foi tão cuidada quanto a Maria Clara. A Maria Clara, ela teve, assim, um tempo assim comigo na loja, mas ela sempre esteve muito presente na loja, ali comigo no dia a dia. E assim, eu fazia com a Bruna, assim, coisas para compensar. Aquela minha ausência, eu dava coisas para compensar. Então, ela criou aquela menina mais, assim, mimadinha, mamãe dá, papai dá, e aí chegou uma hora que já não tinha mais limites, né?
E com a Maria Clara, foi o contrário. A Maria Clara, ela pegou um momento muito difícil da loja, quando ela nasceu. Aí eu já comecei a falar os nãos pra ela, ela entendia. Eu falei, não é não, sim é sim. Então, assim, eu já fui fazendo essa mudança. Só que eu sofri, assim, eu tive que fazer terapia, pra você ter noção, assim, pra saber lidar com esse... Quando eu precisei falar não pra Bruna, eu precisei fazer terapia, porque eu achava assim, meu Deus, eu sempre dei, por que agora eu não posso dar mais? Tipo assim, não que eu não podia, mas eu sabia que a forma como eu estava fazendo estava atrapalhando ela no crescimento dela, né? Você não devia. Não devia. Você não devia. É porque às vezes a gente deixava de... eu não deixava ela ver, às vezes, eu tô passando por tal dificuldade. Eu não deixava ela perceber essa dificuldade. Porque eu queria dar pra ela aquilo que eu não tive, né? E aí foi criando, e assim, nisso foi entrando outras coisas espirituais, né? Que eu só fui entender bem depois, né? Depois que eu vim entender isso praticamente assim, depois que eu tô aqui na Cristo Vive, né? Eu tive uma base na outra igreja, mas eu não tive a libertação. A gente só teve isso depois que a gente esteve aqui. A gente passou por um processo de libertação, de cura, de perdão, toda essa questão. E como você chegou até Cristo Vive? Então, eu estava numa outra igreja, né? Na época teve alguns problemas assim, né? Na igreja, e a gente acabou saindo de lá. E o João, da igreja aqui do Cristo Vive, ele nos convidou. E até, assim, veio várias pessoas, ele nos convidou. Eu passei por outras igrejas, né? Eu não queria parar de congregar, porque eu falei, não, cheguei aqui, eu não vou parar. Então eu passei por outras igrejas, eu conheci acho que mais umas 2 ou 3 igrejas. E a primeira que eu conheci foi aqui, a Cristo Vive, mas eu falei, não vou querer ficar só aqui, eu vou querer conhecer outras, né? De repente tem alguma outra que é mais, que eu gosto mais. Mas aí não teve jeito, foi amor. Não foi a primeira vista, mas foi amor. Mas você chegou aí visitar outras igrejas? Visitei, fui na Viver, fui na Monte Santo, gostei, assim, né? Mas eu acho que eu sou muito pentecostal, eu gosto... Que aqui não, assim, não é, mas tem um pessoal que já vem da igreja pentecostal, né? Eu falo que aqui é uma assembleia camuflada. Pentecostal, que fala é a assembleia, né? Eu acho bem... E assim, eu gosto dessa questão do avivamento, E aí eu fui ficando, aí já tinha uma amiga que eu gosto bastante, a Regina, que a gente era desde a outra igreja, que ela já vinha me ajudando nessa parte de libertação, de cura, e tinha um João, e aí a gente foi ficando. Aí a Bruna foi, aí na época, né, como eu e a Bruna a gente tava brigadas, né, a gente brigou feio, né, a gente tava brigada, mãe e filha sem conversar. Aí na época a Bruna foi pra Dobrada, pra igreja de Dobrada, e eu vim pra cá. E aí ficou um tempão, a gente, né, esse dilema até no encontro com Deus. A gente tinha voltado já a se falar antes do encontro com Deus, mas ainda tinha aquela questão de, sabe, quando parece que você perde a intimidade, mãe e filha. Eu te perdoo, mas você fica aí que eu fico aqui. E aí no encontro com Deus a gente teve essa cura mesmo. Foi bem impactante. Hoje o relacionamento de vocês é um relacionamento sadio e saudável. Sadio, graças Glória a Deus. Olha, então a gente pode perguntar um pouquinho então do seu casamento. O seu casamento também, ele teve alguma área que teve que ser restaurada, algo que teve que ser mudado, modificado, de alguma forma que houve também esse trabalhar de Deus? Sim, ainda Deus está trabalhando bastante, né? Eu falo que eu era muito autoritária, né? Eu sempre era do meu jeito, tinha que ser daquele jeito e acabou, e pronto, acabou. E assim, se ele falasse, eu falava mais alto. Então eu aprendi a ouvir mais, falar menos. E assim, ele, meu marido ainda, às vezes ele é um pouco assim, acho que do serviço mesmo, assim, ele é mais nervoso. Então ele, às vezes ele fala, eu conto até 10, eu dou uma volta, para não entrar no conflito. Mas antes a gente era bem conflitante. Qual de nós não tem que contar até 10, né? Todos os dias. 70 vezes por dia.
Mas assim, quem olha pra ele fala assim, ele é calminho, mas ele. É que ele é nervoso, mas é o jeito, acho que veio um pouco da família, né? Aquela pessoa que quer fazer tudo ao mesmo tempo, mas mudou. Eu falo que assim, o nosso relacionamento mudou da água pro vinho, né? Depois da conversão. Depois da conversão. Porque antes a gente brigava muito, era uma família que brigava, a gente já se separou acho que 2 ou 3 vezes na época assim, que a gente estava sem ter uma conversão. E aí hoje não, hoje a gente consegue conversar, consegue dialogar mais. E quando ele tá estressadinho, aí eu deixo ele lá no canto dele, depois a gente conversa, e aí tá. E ele também, ele entende bastante. Às vezes eu vejo ele evangelizando, eu falo, ai, que bonitinho. Legal. Clenilda, me conta uma coisa pra gente, assim, ó, quando você olha, né, pra dentro de você, você lembra, né, a Fer perguntou da Clenilda lá de trás e da Clenilda de hoje, quando você olha pra essas duas Clenildas, assim, o que você gosta mais, assim, aquilo que você fala, Senhor, muito obrigada, de olhar pra você e pensar, olha, antes eu era assim, mas hoje eu sou assim. Qual é a coisa que você mais gosta, que mais foi transformada em você? Eu acho que a sede por aprender a querer Cristo cada vez mais e que foi transformando, assim, que mudou. Eu acho que eu sou mais calma, né? Como eu falei pra vocês, eu gosto bastante. E a paz, eu sinto muita paz. Então quer dizer que ser mais calma, ser mais serena é uma coisa assim que você te alegra muito. Que bacana. Ela era muito agitada, ela era ligada no 220. Eu fazia 30 coisas ao mesmo tempo. Aquela pessoa que começa a fazer uma coisa, já para, já vai fazendo outra e queria fazer tudo sozinha. Hoje não, hoje eu delego bastante, hoje eu sou mais calma, eu não falava assim. Acho que você era mais quietinha ou Eu era brava? mais agitada. Eu estaria falando, sabe aquela coisa de falar 1 milhão de palavras ao mesmo tempo, seria a Clenilda do passado é essa. E você está numa fase de transição também, né, na sua vida profissional. Você fechou a loja e agora você está abrindo um açaí. O açaí, a sorveteria, né? A sorveteria. Os dois juntos, né? A sorveteria e o açaí. Assim, uma transição que a gente fechou a parte física da loja, né? Igual eu estava falando antes pra irmã aqui. Eu tô com a loja online só, mas de uma forma bem, assim, tipo, 10% do que eu era. Porque antes eu vendia roupa masculina, feminina, infantil, calçada, então eu era uma loja bem grande, né? Só que ao mesmo tempo complexa, né? Porque, assim, administrar tudo isso é muito difícil, né? Eu administrava sozinha, porque meu marido ele não me ajudava nessa parte da administração da loja. E aí eu vinha orando já pra Deus, pra ele colocar o desejo no meu marido, de trabalhar comigo. Eu mudei, eu quero provar, eu mudei. E aí eu falei pra ele, aí assim, eu pedia pra Deus, falei, Senhor, a gente tem que trabalhar junto, né? Pra ele me ajudar um pouco, né? Dividir um pouco as tarefas. Mas Deus fez de uma forma, porque assim, ele tem um restaurante, a espetaria. Então ele sabe e ele administra muito bem. Só que ele jamais iria pra loja, né? O que Deus fez? E eu sei trabalhar na espetaria, eu trabalho junto com ele, né? Então Deus fez o quê? Para a loja e abre algo de comida, né? Aí os dois conseguem trabalhar juntos, e tá sendo assim. E aí na loja, na questão da loja, eu parei, né? Fechei mesmo a loja e aí fiquei acho que 1 mês e meio, 2 meses sem vender nada. Mas aí a gente tem uma rede social bem assim, constante, assim, bem, como que eu vou falar a palavra? É uma rede popular. É uma rede social que todo mundo bem grande, sabe? Assim, querendo ou não, a gente tem bastante seguidores no Instagram e a gente tem uns grupos bem grandes e eu fiquei com dó de fechar, assim, um grupo com quase 1000 pessoas. Eu achei bem assim, sabe? Ai, meu Deus, né? Agora. E aí todo dia o pessoal falou, Clenilda, você não vai vender nada mesmo? Vende umas blusinhas, vende uns vestidinhos, não sei o quê. E aí eu falei, então vamos orar, né? Aí eu tenho assim, quando eu tô na dúvida, na questão, eu abro a Bíblia. E aí eu vou assim, Senhor, fala comigo. Oro e falo, Senhor, fala comigo. E aí o Senhor falou, sabe? Eu vi que tirei ali
eu tava lendo, né, um dia bem angustiante. Aí foi, Deus falou em Ageu, se eu não me engano, Ageu 2. Aí o Senhor falou que a segunda casa, Agora da segunda agora a segunda casa vai ser melhor do que a da primeira. Aí eu fiquei com isso, né? Falei, vamos fechar. Só que aí eu recebi várias pessoas veio falar. Deus usou muitas pessoas para falar para mim, olha, eu tô vendo que Deus está te dando esse outro trabalho, mas Ele vai, e você não vai parar com a loja. Deus ele vai fazer de uma forma com que você trabalhe com os dois. E eu, assim, o Du mesmo aqui da igreja, ele veio e me deu essa, né, Deus usou ele para falar isso. E aí depois, num dia que eu falei, fiz um vídeo lá para postar, falando, gente, eu vou conversar com vocês, postar algo para dar uma notícia para vocês, né, no Instagram. E aí eu ainda estava em dúvida, eu falei, meu Deus, eu falei, isso mas eu vou ter que dar agora falar alguma coisa, né, porque eu falei de manhã, fiz um story falando que eu tinha uma notícia boa para dar para eles, uma boa nova, e eu ainda estava insegura sobre isso. Aí eu abri a Bíblia em Mateus 5, e aí lá em Mateus fala, né, da pescaria. Deus ele entrou, que tinha 2 barcos, né, aí quando eu já lembrei, né, a pescaria e a sorveteria. E aí o Senhor entrou no barco de Simão e ele foi para as profundezas. Levou Simão para as profundezas para ele poder ir para ele pescar. Só que Simão Pedro ele já era um pescador, ele sabia pescar. Então assim, ele não pescou porque ele não tinha as profundezas ali. Por que a loja teve que parar? Porque a loja não era para a honra e glória do Senhor, era só para minha glória. Aí eu entendi isso daí dessa passagem, né? Eu até fiz um resumão. E aí eu entendi que o Senhor estava no barco comigo, né? A partir de agora. Só que eu tinha que me aprofundar mais. E aí foi onde eu decidi realmente voltar a vender, mas de uma forma menor e de uma forma assim que eu não precisasse sair da minha casa. E aí eu não saindo da minha casa, eu consigo estar mais íntima ali dentro daquele meu contexto, da minha casa, da minha família. Você consegue manter seu devocional em dia, ter meu contato com sua filha. Isso. Eu achei que distribuir melhor o tempo, né? Acho que é o que todas nós queremos, né? Essa questão de conseguir distribuir melhor nosso tempo, né? A sorveteria a gente vai falar. A sorveteria eu vou abrir a meio-dia, assim, no horário de almoço, né? Meio-dia. E aí eu vou ter das 7 da manhã até meio-dia, assim, livre, né? Então eu vou conseguir fazer um provador, que não precisa ser feito todos os dias. Eu vou conseguir criar o conteúdo, né? Eu posso tirar um dia para criar o conteúdo da semana para a loja. E aí, depois, nos outros dias, eu consigo estar mais tranquila. E você sofreu nesse processo de desfazer da loja? Não. Foi muito assim, foi de Deus. É que aconteceram várias coisas, assim, que, né, não posso nem falar agora, assim, mas assim, que Deus permitiu que acontecessem coisas bem ruins dentro da loja comigo, para que eu entendesse que aquele ali era o ponto final mesmo. Já era o fim, já estava encaminhando pro fim. Já estava encaminhando para o fim. Desapega. Foram quantos anos? A loja em si, eu abri em 2009. Mas eu trabalhei uns 3 anos antes de abrir, assim, eu tive uma loja dentro de casa. E ainda, eu acho tão legal, porque o Senhor falou isso pra mim. Você tem que montar a sua essência, o seu começo. E eu comecei dentro de casa, dentro da mesma sala que eu tô hoje. E aí você vai voltar a fazer as coisas de manhã para sua loja, onde Deus falou para você. Isso. Fazendo seus devocional, fazendo seus horários. Fazendo meus horários, conseguindo fazer as coisas para casa. Porque antes eu vivia tão atordoada, assim, atropelada, com tantos afazeres, que eu não conseguia fazer uma janta. O dia que eu virei a chave, assim, foi um dia que eu tava indo, porque eu tinha uma outra loja em Santa Ernestina, e aí esse dia eu tava
Sabe quando a pessoa vai no automático e não sabe o que está fazendo mais? E aí eu tinha as duas lojas, tinha uma em Santa Ernestina e uma em Dobrada. Aí eu usava as mesmas redes sociais. Então o que eu fazia? Eu postava uma roupa da loja de Dobrada. Aí o pessoal de Santa Ernestina, da Taquaritinha, queria aquela roupa. Aí eu tinha que tirar de Dobrada e ia levar para Santa Ernestina. E vice-versa. Então eu vivia o dia todo assim. Entre uma cidade e Entre uma outra. cidade e outra, levando roupa de uma cidade para outra. Aí chegou um dia que eu fui para Dobrada pegar uma sacola. Aí meu marido tava nervoso, aquele dia nervoso. Ele falou, você não vai fazer comida? Eu não fazia comida, eu não tinha aquele tempo de fazer comida. Aí eu lembro até hoje que a Maria Clara me ligou, mãe, você não vai fazer almoço? Eu tô com fome. Aí aquilo dali me cortou o coração. E aí eu falei pra ela assim, faz um miojo, Maria Clara. E aí ali eu já comecei a chorar. Fui chorando. E aí eu não consegui parar na loja. Aí eu comecei a andar na cidade, assim, até eu chegar no final da cidade, sem eu perceber que eu tava fazendo aquilo. Aí eu parei, chorei. Eu falei, não, precisa mudar isso daí. Aí eu voltei, era pra ter parado na loja. Voltei de novo pra casa. Cheguei em casa, eles estavam comendo o resto de comidas. Tipo assim, eles juntaram toda a comida da semana que tinha na geladeira, fizeram aquele mexido, né? A gente fala mexido. E eles estavam comendo. E aí aquilo dali me cortou o coração. Aí eu comecei a chorar. E eles falaram, você não sabe? Aí eu comecei a chorar. Eu falei, não quero mais isso pra minha vida. E já comecei a chorar. Foi onde eu despertei. Eu falei, não, precisa mudar. E nisso a Bruna já estava indo na igreja. E aí foi onde eu comecei já a querer essa mudança. Aí eu fui pra igreja, eu vi que as coisas foram mudando. Aí Mas você foi pra igreja porque você viu mudança na Bruna? Ou porque você queria algo novo? Algo novo. Ela ainda estava passando pelo próprio processo. A Bruna estava passando. Porque na verdade, na época que a Bruna foi pra igreja, ela foi pra ajudar um namorado que ela tinha na época. Mas mal sabia ela que era ela que ia passar pelo processo, que aí o namorado não foi, né? Foi algumas vezes. E aí ele saiu, ela continuou. E aí, né, tá até hoje. E você, no começo, lá no início do podcast, você falou assim que você tinha preconceito. Quais os preconceitos que você tinha? Eu acho que assim, eu achava... o crente que grita, que aquela pregação que você vê que é a que eu amo hoje. E hoje não gosto Então, não é? E hoje, onde ela tá? Eu tinha medo, às vezes assim, por conta da... Eu falava assim, se eu for na igreja, um pastor vir orar em mim, e eu caí ali, meu Deus do céu, que vergonha. Aquela coisa de vergonha, né? Mas eu não tinha nem entendimento do que era também, né? E eu achava, não era preconceito, mas aquela coisa assim, eu achava o crente muito isolado, né? Crente não se diverte. O que crente faz pra se divertir, né? Porque a pergunta que todo mundo que tá de fora faz, né? Crente não se diverte. É o que passa pela cabeça das pessoas, né? No meu primeiro churrasco de crente, eu falava, meu Deus, como que vai ser, né? Sem cerveja, sem nada, porque assim, aí o meu churrasco eu bebia, né? Aquela coisa. E o primeiro churrasco que a gente fez de crente, a gente não queria deixar os convidados ir embora, de tanto que a gente conversou, de tanto que a gente riu, assim. Aproveitou, né? Aproveitamos bastante. E aí, assim, na época eu achava que crente não se divertia, eu achava bem estranho, né, ir com a Bíblia, né, de pegar a Bíblia e ir pra igreja, assim, com a Bíblia na mão, aí é cafona, né, a gente achar, eu falava, Ó, você via aquele estereótipo, né, de homem de calça com chinelo. Isso. Eu falava, Esse é um clássico. de calça social e chinelo. Aí eu falava assim, não é pra mim. Era a única coisa que eu falava assim pra mim, eu nunca vou ser crente. E falava, e Deus me pegou na curva. E hoje você fala assim, não, hoje eu me encontrei Cristo, é isso que eu quero pra minha vida, pra minha família. Sim. Ai, Deus me livre sair dessa vida. Eu peço pra Deus todos os dias, não me deixa assim, me afastar de ti, né? Porque quando você sabe que ele tá ali no barco, pode vir, né, as tempestades, a gente sabe que ele tá ali, né? E na época não, a gente vivia, era eu por eu, meu marido
pro meu marido, assim, cada um pro... Era assim, eu falo que o casamento era uma sociedade, né? Ele com as coisas dele, eu com as minhas coisas. E, assim, era um casal que não tinha aquela coisa de marido, aquela comunhão, aquela coisa de conversar, o que vai fazer. Era meu carro, minha casa, tipo assim, era até aquela divisão. Ai, você vai pegar meu carro? Ai, você vai não sei o quê. Sabe aquela coisa de dividir até as coisas de dentro de casa? Era bem assim. E hoje não, hoje eu vejo, assim, a presença de Deus o tempo todo lá em casa. A Clenilda, dessa nova fase, tem sonhos ministeriais? É assim, né? Antes eu não tinha. Mas eu gosto... Eu falo que Deus, ele chama a gente naquilo que ele trata a gente, né? E eu gosto muito da libertação. É o que eu tinha mais medo. E é hoje o seu maior interesse Meu maior em aprender. interesse de aprender. Porque eu vejo que as pessoas, elas precisam ser libertas, né? E aí eu quero que Deus faz com as pessoas aquilo que Ele fez comigo, né? Então, assim, quando eu vejo a pessoa ali naquela prisão espiritual, aí eu tenho vontade, sabe, de tirar, assim, de falar, Senhor, me usa para tirar essa pessoa daí, dessa escravidão, porque eu não quero que a pessoa fique naquela mesma escravidão que eu estava. E aí é o meu, assim, eu acho que é o meu chamado. É cada um com o seu, né? Com certeza. Tô fora já. Eu falo que assim, é algo que Deus ele vai mandando, né? Aparecem as pessoas assim, né? Oh, meu Deus, mas eu quero ser tanto, né? Aparecem umas pessoas bem. Mas assim, nunca passei ainda por um processo, pela libertação, nunca passei, né? Assim, nunca aconteceu nada, né? Comigo assim, ainda de precisar. Ainda, né? Ainda. Mas é algo que eu falo que Deus está me preparando, né? Mas você acha que se acontecer, você tá preparada? Eu acredito que sim, né? Deus, ele prepara, né? Se ele colocou no meu coração isso, eu acredito que sim. E eu busco, né, assim, viver assim, eu busco bastante fazer aquilo que Deus, ele quer realmente pra mim, né? E não dar as brechas pro inimigo entrar na minha vida de novo. Então, a gente tá preparado sim. Bem, olha aí, você viu que bacana? Daqui a pouco, daqui a algum tempo, a gente traz ela aqui pra falar de cura e libertação. Você gosta desse assunto? Eu adoro esse assunto. Amém! Eu falei que eu vou me agarrar na pastora Edna. A pastora Edna já veio aqui gravar, menina do céu. Meu cabelo ficou desse tamanho. Eu gosto de ouvir, né? Eu gosto de ouvir. Eu sigo bastante pastores assim na libertação. Tem a Tânia Tereza mesmo que eu gosto bastante. Não, nem sei quem que é essa. Eu só gosto do tema. Clenilda, nós queremos te agradecer por você vir aqui, né, contar um pouquinho da sua história pra gente. Foi uma bênção mesmo ouvir, nos edificou demais. Amém. Muito obrigada mesmo. Para o pessoal que está em casa, não esqueçam de compartilhar, de curtir, de divulgar para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, tá bom? E a gente se vê na próxima. Com certeza. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.